Aqui no escritório nós temos algumas demandas envolvendo a taxa de fiscalização de funcionamento, a TFF. Tivemos agora no escritório alguns resultados positivos e eu quero compartilhar com vocês a título didático. Qual que é a grande problemática que surge com a TFF? O que mais aparece no escritório? Geralmente o contribuinte, ele quando quer fechar o seu estabelecimento de modo definitivo, ele não comunica esse fechamento aos órgãos públicos. Qual que é o problema? Já que o órgão público não tem conhecimento desse fechamento, ele continua lançando a TFF de modo periódico. Como o contribuinte não irá efetuar o pagamento regular, ele será inscrito em dívida ativa e depois o município vai propor uma ação de execução fiscal contra ele. E agora, ainda tem como ser feito alguma coisa? O contribuinte fechou o estabelecimento, não comunicou aos órgãos públicos e agora está sofrendo uma execução fiscal por culpa, de certa forma, dele, que não comunicou o fechamento. Tem como ser feito alguma coisa? Sim. Veja, o próprio artigo 140 do Código Tributário do município de Salvador define o que vem a ser TFF. O próprio nome já sugere, é uma taxa de fiscalização do funcionamento. Então, o fato gerador deste tributo pressupõe que o estabelecimento esteja em funcionamento. Se o estabelecimento não estava em funcionamento, então não tem como dizer que houve uma fiscalização. Veja, é bem verdade que existe uma coisa chamada obrigação acessória. Era a obrigação do contribuinte informar o fechamento desse estabelecimento de modo definitivo perante os órgãos públicos. Mas o descumprimento dessa obrigação não quer dizer que ele praticou o fato gerador, que ocorreu o fato gerador da TFF. Veja, repito, o estabelecimento já não estava em funcionamento. Se não estava em funcionamento, não tem como dizer que havia uma fiscalização do funcionamento. O fato gerador, a obrigação principal, já não estava ocorrendo. Então, nós estamos diante de um caso de descumprimento de uma obrigação acessória, mas que não decorre automaticamente. Não podemos dizer que ocorreu a obrigação principal, ocorreu o fato gerador desse tributo. Veja que nós temos, é bem verdade, aqui no município de Salvador, alguns artigos que impõem ao contribuinte a obrigação de informar o fechamento do estabelecimento e realizar a respectiva baixa. Artigo 212, 228 e 233 do Código Tributário do município de Salvador impõem ao contribuinte essa obrigação. Mas ainda que ele deixe de cumprir com essa obrigação acessória, não quer dizer que ele deva aí pagar a TFF. É bem verdade que há uma presunção relativa de que, como ele não comunicou aos órgãos públicos esse fechamento, há uma presunção relativa de que o estabelecimento estava em pleno funcionamento. Mas por ser uma presunção relativa, comporta prova em contrário. Então o contribuinte pode provar nos autos da execução que não estava em pleno funcionamento. Mas nós temos um artigo ainda muito interessante aqui no município de Salvador, do Código Tributário do município de Salvador, que é o artigo 234 do Código Tributário deste município, que diz o seguinte, acompanhe comigo: a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimentação tributável por período superior a 2 anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição após intimação no Diário Oficial do município. Então perceba, ainda que o contribuinte tenha esquecido, tenha descumprido essa obrigação de comunicar aos órgãos públicos o fechamento do seu estabelecimento, o artigo 234 do Código Tributário do município de Salvador diz que haverá um cancelamento automático. Aí depois de um período superior a 2 anos será considerada inativa e posteriormente haverá aí um cancelamento.
Então, cuidado, quando chegar uma cobrança nesse sentido, um processo de execução fiscal, algum tipo de auto de infração, não corra para o município para fazer o parcelamento, porque é bem provável que você consiga provar nos autos da execução fiscal que seu estabelecimento não estava em pleno funcionamento, que portanto não ocorreu o fato gerador. Podemos sim dizer que você descumpriu uma obrigação acessória, mas que o descumprimento da obrigação acessória não significa ocorrência do fato gerador.